Olá, boa tarde a todos. Nesta demonstração vamos recorrer-nos da ferramenta Indicators e vamos ver como podemos fazer aqui algumas tarefas com software ORP. Alguns destes exercícios que vamos demonstrar aqui hoje, alguns de vós já conhecem, já tiveram a oportunidade inclusivamente de os realizar no âmbito das formações durante as reuniões de fase. De qualquer forma, e de modo a que fique aqui gravado de modo a poderem replicar, caso entendam este processo, vamos recorrer-nos da ferramenta Indicators para fazer aqui 3 exercícios. O primeiro dos quais consiste em criar uma biblioteca de indicadores de desempenho e modificar essa tabela. De seguida, vamos utilizar um indicador dessa tabela de indicadores para calcular o indicador de desempenho e, posteriormente, após o cálculo do indicador de desempenho, vamos recorrer à ferramenta Plan e vamos ver como podemos utilizar os resultados desse indicador de desempenho numa comparação de alternativas. Ora, o primeiro passo para criar uma biblioteca de indicadores de desempenho é recorrer, e o processo mais simples é recorrermos de uma das bibliotecas que já existem no software por defeito, a biblioteca de pastas partilhadas. Para tal, a primeira coisa que vamos fazer é criar uma pasta onde vamos colocar as nossas bibliotecas. Dentro desta pasta, vamos adicionar uma nova tabela, que vamos chamar de a minha tabela de indicadores de desempenho, ou a minha tabela de indicadores. Definimos o tipo de tabela como uma Performance Indicator Library e premimos o botão Create. Temos a nossa tabela de indicadores criada, contudo, esta tabela está ainda vazia, como podemos ver aqui na propriedade de Size. Se acedermos ao separador Data, vemos os cabeçalhos da tabela, mas vemos que não temos ainda qualquer dado. Para preenchermos esta tabela, vamos então recorrer-nos de uma das bibliotecas existentes no software. Vamos então navegar até à pasta de bibliotecas partilhadas e vamos utilizar a biblioteca da ERSAR relativo ao sistema de abastecimento de água, portanto, do sistema de avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores. Através, mais uma vez, do separador Data, podemos ver a tabela de indicadores, portanto, todos os indicadores constantes do sistema de avaliação da qualidade do serviço. Os indicadores são identificados pela designação PI, mas nesta tabela consta também as variáveis que permitem calcular esses indicadores. E as variáveis são identificadas pela terminologia UI. Então o que vamos fazer? Vamos descarregar esta tabela de indicadores para o nosso computador em formato Excel. Vamos abri-la. Vamos fixar aqui a célula para ser mais fácil marcar nesta tabela. E vamos então modificá-la acrescentando o indicador de desempenho. Vou acrescentar aqui 3 linhas. Estas 3 linhas servirão para definirmos o indicador de desempenho, numa linha, e nas 2 linhas restantes vou definir as 2 variáveis que permitem calcular esse indicador de desempenho. O primeiro passo é identificar o indicador de desempenho, portanto, atribuir-lhe a designação PI, para que o software consiga perceber que este é um indicador de desempenho. De seguida, vamos dar-lhe um código, portanto, o indicador que nós vamos adicionar é a percentagem de condutas em fibrocimento, e vou dar-lhe a designação FC, designa fibrocimento. Na coluna PI Definition indicamos o nome do indicador, portanto, percentagem de condutas em fibrocimento. Na coluna PI Unit designamos as unidades do indicador, neste caso será a percentagem. E na coluna PI Rule definimos a regra de cálculo do indicador. Este é um passo extremamente importante porque é necessário garantir a correspondência entre a designação que atribuímos à regra de cálculo e as variáveis que vamos depois definir. Então vamos definir o numerador deste indicador de desempenho como FC1
vamos designar por comprimento de condutas em fibrocimento e o denominador como comprimento total de condutas, vezes 100, uma vez que se trata de percentagem. Agora sim, vamos então definir as variáveis que permitem calcular este indicador. Primeiro designamos o identificador UI, designa a variável, e agora designamos o numerador do nosso indicador, portanto, mantendo o mesmo código que adotámos anteriormente. Portanto, o numerador é o comprimento de condutas em fibrocimento. A unidade é em quilómetros e esta será uma variável positiva. De igual modo, vamos então definir o denominador do nosso indicador. Nós designamos por CTC e cujo nome é comprimento total de condutas. Também em quilómetros, esta terá que ser uma variável positiva. Vamos então guardar a nossa biblioteca de AirSAR alterada e vamos voltar ao nosso software. Vamos então para o local onde estávamos inicialmente, portanto para a nossa conta do utilizador, dentro da pasta Bibliotecas, onde temos a nossa biblioteca de indicadores de desempenho ainda vazia. O passo seguinte é então carregar este ficheiro Excel que nós alteramos para dentro do software. E como é que fazemos isso? Recorremos do botão Upload. Aqui está o ficheiro Excel que acabamos de alterar. Prememos o botão Open e ele carrega a nossa tabela em Excel para o software. Podemos ver aqui, agora sim, já temos 71 linhas. Portanto, podemos ver a tabela preenchida no separador Data, o conjunto de vários indicadores de desempenho da AirSAR e também o indicador que nós definimos, percentagem de condutas em fibrocimento e as duas variáveis que definimos para o seu cálculo. Vamos sair. Portanto, o que nós fizemos foi criar uma biblioteca de indicadores de desempenho. Ainda não estamos prontos propriamente para calcular os indicadores de desempenho. Temos uma biblioteca onde podemos recorrer e selecionar os indicadores de desempenho que nós queremos para fazer a nossa análise. Vou sair desta pasta e agora sim vamos aceder à ferramenta Indicators e vamos criar uma nova tabela para cálculo de indicadores de desempenho. Vamos selecionar a biblioteca. Vamos selecionar a biblioteca que acabamos de criar, portanto, a minha tabela de indicadores, e vamos definir o nome para a nossa tabela onde vamos calcular os indicadores de desempenho. Supondo que estaríamos a efetuar uma análise para determinada ZNC, vou chamar esta tabela ZNC 123, tabela de PIs. E oprimimos o botão Create. Ao criarmos a tabela, somos levados então para a ferramenta Indicators e nesta ferramenta podemos ver no canto superior esquerdo dois separadores. O separador Indicators, que nos permite selecionar dentro do conjunto de indicadores de desempenho disponibilizados na biblioteca que nós selecionamos, os indicadores que pretendemos selecionar para calcular, e a janela Time Steps, que nos irá permitir definir os passos de tempo para os quais queremos calcular esse indicador de desempenho e inserir as variáveis para o seu cálculo. Nesta janela, os indicadores de desempenho estão agrupados por objetivos e por critérios. Portanto, sendo a tabela da AirSAR tem os objetivos e os critérios de avaliação da AirSAR que são bem conhecidos, se acedermos a cada um dos critérios, veremos apenas os indicadores de desempenho relativos a esses critérios. Premindo a primeira opção, veremos a tabela completa. No final desta tabela está então o nosso indicador que nós definimos e vamos selecionar para este exemplo. Podemos ver a informação que inserimos no ficheiro Excel e vamos premir o botão Add, que vai adicionar este indicador de desempenho ao nosso carrinho de indicadores de desempenho. Portanto, este é o indicador de desempenho que nós selecionamos e as duas variáveis que são necessárias para o seu cálculo. Podemos adicionar
outros indicadores de desempenho, se assim o entendermos, premindo o botão Add, o indicador passa a estar disponível do lado esquerdo no PI Card. Se o pretendermos remover, basta premirmos o nome do indicador e premir o botão Remove. Portanto, selecionado o indicador de desempenho, o passo seguinte consiste em aceder ao separador Time Steps, onde vamos definir os vários passos de tempo para os quais queremos calcular o indicador. Vamos definir, por exemplo, 2012, 2013, definindo aqui alguns anos, 2014, 2015, por exemplo. Vamos então inserir os dados para a nossa ZMC do comprimento total de condutas. Vamos considerar que nesta ZMC teríamos, por exemplo, um valor de 13 km de condutas e vamos assumir, para efeitos de demonstração, que este valor se mantém ao longo dos anos. E vamos definir também um valor para o comprimento de condutas em fibrocimento. Vamos assumir, por exemplo, que são 5 km, 165 metros. Mas que, ao longo dos anos, e como era a preocupação da entidade gestora reduzir o comprimento de condutas em fibrocimento, este número iria decrescer ao longo dos anos. Definidas estas variáveis, podemos então premir o botão Save, que irá calcular o indicador de desempenho, portanto, fazendo a razão entre estas duas variáveis. E podemos ver que a porcentagem de condutas em fibrocimento foi diminuindo ao longo do tempo. Calculada esta métrica, podemos então utilizar estes valores para, por exemplo, num diagnóstico ou numa comparação entre diferentes setores ou diferentes DMCs na ferramenta Plan. E é isso que vamos fazer, título exemplificativo. Vamos aceder à ferramenta Plan e vamos adicionar uma nova tabela de planeamento. Vamos chamar-lhe, por exemplo, comparação ZMCs. Vamos dizer que o ano inicial da nossa análise é 2012. Vamos deixar as outras opções por defeito. E vamos então agora definir uma métrica. Neste caso, a métrica que nós estamos a trabalhar. Portanto, é um indicador de desempenho. E vamos dar-lhe o nome da nossa métrica, portanto, percentagem de condutas em fibrocimento. Vamos atribuir um julgamento à nossa métrica, através destas caixinhas junto ao campo Targets, e vamos dizer que, portanto, quanto menos fibrocimento tivermos na nossa rede à partida, melhor, uma vez que o fibrocimento está associado a taxas de falha mais elevadas, e, portanto, vamos então definir uma função decrescente. Portanto, 0 fibrocimento é excelente. Se tivermos 10, percentagem de 10, percentagem de condutas de fibrocimento de 10 será mediano. Se tivermos 15 já será mau, e se tivermos 100 corresponderá a um desempenho insatisfatório. Premimos o botão Save. Temos aqui a nossa métrica e uma das funcionalidades que nós podemos fazer para preenchermos esta tabela é recorrermos à função de Field Helper. Esta funcionalidade permite importar dados de uma tabela de indicadores de desempenho. Premindo o botão Copy from Performance Indicator, vamos selecionar onde está a nossa tabela de indicadores que nós trabalhamos há pouco. Portanto, ele já reconheceu por defeito onde está localizada a nossa tabela de indicadores e premimos o botão Copy. Fazemos OK. E temos então
os valores da nossa métrica de percentagem de condutas em fibrocimento preenchida na nossa tabela de planeamento. Portanto, o passo seguinte seria depois calcular esta métrica para diferentes setores ou diferentes ZMCs e poderíamos então comparar esta métrica para diferentes setores e avaliar o desempenho relativo de cada uma das DMCs. Podemos ver ainda que, atendendo aos valores de referência que nós definimos na nossa função, todos estes valores têm um desempenho insatisfatório, portanto, são todos por volta de entre 34 e 37 e isso corresponde a um desempenho insatisfatório, uma vez que são superiores ao valor de 15 que definimos anteriormente. E terminaria aqui esta pequena demonstração, ficaria aberto para qualquer dúvida ou questão ou comentário que tenham relativamente a este pequeno exercício. Bom, como o Pedro disse, estamos agora então à espera dos vossos comentários e perguntas e sugestões. O funcionamento é o habitual. Deixarem no chat ou nas questões a vossa questão e depois nós daremos a palavra via microfone para todos ouvirmos. Se não temos questões, ainda não nos chegou aqui nada, esperemos que esteja tudo bem em termos técnicos, que não seja um problema técnico. Pronto, este, como eu disse no início, seria o último webinar desta série de webinars dedicados às ferramentas de apoio ao diagnóstico. Como sabem, os webinars estão disponíveis no site da iniciativa. O nosso passo a seguir agora vai ser colocar estes webinars no YouTube, onde permite a visualização em qualquer sítio, e estes webinars ficam acessíveis apenas a quem tiver a autenticação para o fazer, uma password. Em relação aos futuros webinars, vamos continuar com webinars, não com webinars dedicados às ferramentas de apoio ao diagnóstico, mas com webinars dedicados a outros temas. Aproveito para dizer que dia 25 de manhã, às 10 da manhã, vamos ter uma reunião sobre OTs. A reunião é o resultado da troca de ideias e troca de fecheiros dinamizada pela engenheira Julieta Marques, dos Tomás de Ouras e Amadora. Portanto, vai ser ela também a conduzir essa reunião. Para quem quiser estar no LNEC, muito bem, digam-nos se quiserem estar, mas vamos também dar a possibilidade a quem está mais longe de participar via webinar e esperemos que isso seja produtivo para todos. Com esta conversa ainda não chegou nenhum comentário nem nenhuma questão. Penso então que não temos então comentário ou questão. Agradeço então ao Adriano e ao Pedro. Se tiverem outra questão que não queiram pôr agora, temos o webfórum, o telefone e o e-mail. Contactem-nos à vontade e assim sendo, despeço-me ou despedimos-nos com amizade e vemo-nos num webinar próximo já sobre outros temas. Boa tarde então a todos.